Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria. Hoje, 12 de dezembro, a igreja comemora essa aparição de Nossa Senhora, chamada de Guadalupe, ela que é a padroeira da América Latina. Vamos entender o que é que nós estamos comemorando no dia de hoje. No Evangelho que acabei de proclamar, que está em Lucas capítulo 1, do versículo 39 a 47, nós nos deparamos com uma visita. Uma visita muito importante. Uma mulher chamada Isabel já estava no 6º mês e o anjo Gabriel já tinha anunciado a aquela que iria visitá-la que ela estava no 6º mês. Era uma situação que era em segredo. Essa mulher chamada Isabel, ela era estéril, não conseguia engravidar. O esposo dela, chamado Zacarias, era um sacerdote ali do Antigo Testamento. Ele entrou no templo, fez lá o oferecimento no altar, chamado o altar do perfume. Então ele ofereceu o incenso do perfume, aquela oração que chega ao céu. De repente ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que havia visitado também essa mulher que vai visitar Isabel. Ou seja, esse anjo, melhor dizendo, vai visitar também essa mulher que vai visitar Isabel. E ele disse para Zacarias que a esposa dele iria ficar grávida. Zacarias não acreditou, ficou mudo, e aí Isabel realmente fica grávida. Os dois se unem, ela fica grávida, isso tudo é colocado em segredo, e aí o anjo Gabriel, ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, ele vai visitar Nossa Senhora e conta para Nossa Senhora. Agora eu falei o nome da mulher. E conta para Nossa Senhora que a prima dela havia engravidado, estava no seu 6º mês. Então vemos, o anjo Gabriel visita
Zacarias no templo, depois ele vai e visita Nossa Senhora para dizer isso depois de 6 meses. Aí ele vai contar que Isabel está no seu 6º mês, e aí ele fala para Nossa Senhora que ela iria ser a mãe do Salvador, e nós todos já sabemos disso, e ela vai fazer uma visita a Isabel. E lá é constatado o que o anjo havia falado a Nossa Senhora. Não que ela tenha ido lá para averiguar se o anjo estava certo ou não. Ela foi simplesmente visitar a sua prima. E ficou 3 meses até que ela deu à luz a João Batista. E nesta visita de Nossa Senhora, a sua prima, Santa Isabel, a primeira coisa que Isabel fala quando a vê é isso: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Uma visita que trouxe alegria a Isabel, mas ao mesmo tempo Isabel pôde ver com os olhos dela também algo que havia acontecido com Nossa Senhora, que ela também estava grávida. Ninguém sabia dessa gravidez, mas por revelação divina, Isabel acabou sabendo naquele momento. Então ela diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que vem, o que é que está no ventre dela? Nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Que visita maravilhosa, meus irmãos. É importante notar que Nossa Senhora visita Isabel levando quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível pensar na Virgem Maria, é impossível pensar em Nossa Senhora sem pensar em Jesus. E é impossível pensar em Jesus sem pensar em Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora chega, acredite numa coisa: Jesus está lá. Essa foi a primeira visita de Nossa Senhora grávida, levando Nosso Senhor. E a partir, meus irmãos, deste momento, todas as visitas de Nossa Senhora, nós podemos dizer que quando ela visita, Jesus está com ela. Você compreendeu isso? Então, todas as vezes que Nossa Senhora faz uma visita, Jesus está com ela. Porque é impossível separar Jesus de Maria e impossível separar Maria de Jesus. Os dois estão sempre juntos, estão sempre ali. Por que eu estou falando isso? Porque no século XVI, um índio chamado Juan Diego, que estava ali passando por um processo de catequese, na verdade já era cristão, ele estava indo para um povoado para participar das coisas de Deus, das coisas da igreja, e de repente, quando ele vai chegando num morro chamado Tepeyac, ele ouviu um canto lindo, e ele se voltou para a direção daquele canto. E aí ele sobe um monte, esse morro, e aí a voz fala: Juanito, Juan Dieguito. Ele subiu então ao cimo e viu uma senhora de
sobre-humana grandeza, cujo vestido brilhava como o sol, e que com voz muito branda e suave lhe disse: Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que sou Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, por quem vivemos. Desejo muito que se erga aqui um templo para mim, onde mostrarei e prodigalizarei todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção a todos os moradores desta terra e também a outros devotos que me invoquem confiantes. Vai ao bispo do México e manifesta-lhes o que tanto desejo. Vai e põe nisto todo o teu empenho. Perceberam, meus irmãos? Essa visita, ela visita um índio no México. E aqui nós precisamos contextualizar uma coisa. Ali, naquele lugar, eram oferecidos sacrifícios aos deuses pagãos. Aí vamos lembrar dos maias e os astecas, que eles dominavam aquela região, e quando eles chegavam nos lugares, eles conquistavam e levavam as pessoas, e essas pessoas eram oferecidas aos deuses. E dentre esses deuses existia uma deusa. Eles ofereciam sacrifícios a essa deusa. E como a evangelização não era muito fácil naquele lugar, Deus mandou a estrela da evangelização, a grande evangelizadora, Nossa Senhora. Se eles cultuavam uma deusa, Nossa Senhora vem agora para mostrar para eles a quem verdadeiramente eles precisavam adorar. E aqui nós vamos compreender o que Nossa Senhora diz, dizendo isto para ele. Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que sou Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus. Quando ela diz mãe do verdadeiro Deus, ela já está mostrando que os índios, os indígenas, os nativos ali, eles precisavam largar o culto de adoração aos deuses pagãos para adorar o verdadeiro Deus. Mãe, ela diz, eu sou mãe do verdadeiro Deus. E aqui fica bem claro que ela já está mostrando que ela não é deusa, mas ela é a mãe do verdadeiro Deus. E aí ela continua dizendo, por quem vivemos. Então, por quem vivemos significa é a Ele que nós devemos prestar o culto, é a Ele que nós devemos adorar, porque é esse Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santíssima Trindade, que nos criou, que nos deu vida, que criou todas as coisas. Não é essa deusa e os verdadeiros deuses que vocês cultuam. É ao meu filho que deve ser adorado. E aí ela continua. Desejo muito que se erga aqui um templo para mim, onde mostrarei e prodigalizarei todo o meu amor. Ou seja, assim como eles tinham os altares, onde eles ofereciam os sacrifícios, agora Nossa Senhora está dizendo, aqui deve ser construído o verdadeiro templo, aonde sim se oferecerá o verdadeiro sacrifício. O sacrifício verdadeiro é do filho dela, um templo dedicado a ela, mas não é para oferecer sacrifício a ela, é para ser oferecido sacrifício, sim, ao filho dela. Ou melhor,
aonde o próprio filho dela é oferecido em sacrifício pela redenção de toda a humanidade. Vocês percebem o conteúdo desta aparição? E por que Nossa Senhora é a grande evangelizadora desses povos, desses índios, dos maias e dos astecas? Então vai lá, ela diz, e fala isso para o bispo. E aí, na continuidade da história, nós sabemos que o bispo, por prudência, Juan de Zumarraga, que ele era franciscano, por prudência ele disse, olha, é melhor que você pergunte para ela qual é o nome dela ou melhor, diga para ela que ela precisa manifestar algo para que eu possa acreditar. Ele voltou totalmente desanimado, porque o bispo não deu muita atenção, e o bispo ainda perguntou para ele, será que essa mulher que apareceu para você não é a deusa, não é uma dessas deusas que os índios adoram? Ele disse, não, os deuses são muito frios, ela é linda, ela é muito linda. Ele volta desanimado. E aí, quando ele chega em casa, o tio dele está muito doente, o tio dele pede para que ele possa chamar um padre para dar unção dos enfermos. Aí ele vem, e é bonito esse pedaço, porque ele sabendo que naquele local, essa Virgem linda, a Virgem Maria, havia aparecido para ele, ele dá uma volta para não passar por ali, para Nossa Senhora não aparecer para ele, e assim impedido dele ir buscar o sacerdote. E aí quando ele vai, fazendo todo aquele contorno, Nossa Senhora aparece para ele de novo, perguntando por que ele está fugindo dela. Ele diz, não é que eu tenho que buscar o padre. E aí Nossa Senhora fala para ele, não precisa, eu não sou a sua mãe, eu estou aqui. Por que você está tão preocupado? O seu tio já está curado. E aí que Nossa Senhora pede para ele ir para uma parte mais acima, para pegar, ou melhor, colher algumas flores e colocar, aí ele coloca aquelas flores na tilma, que é um manto que os índios costumavam usar, um manto muito fino. Ele vai lá, ele colhe as flores, Nossa Senhora abençoa e diz para ele, leve para o bispo para ele ver. Quando ele chega lá, o secretário do bispo não estava querendo deixá-lo ver o bispo e ficou querendo ver o que é que estava ali. Ele disse, não posso, é para o bispo ver e tal. Aí, de repente, o bispo, o Dom Juan de Zumárraga, ele aparece ali, e aí, quando ele mostra aquelas flores, o bispo fica admirado, porque naquele tempo não se costumava ter flores, rosas, tempo muito frio, e rosas diferentes. E aí quando ele mostra aquelas rosas, que aquelas rosas caem, aí na tilma, ou seja, naquele manto, aparece pintada a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que nós conhecemos. Que grande milagre, meus irmãos. Ali está uma pintura que não foi feita por mãos humanas, então foi Deus quem pintou. Fazendo os estudos, se percebeu que aquela tinta não se encontra nem no reino animal, nem vegetal e nem mineral. Ou seja, é uma tinta diferente, pintada por Deus. E aí não teve jeito, o bispo acreditou. Que visita maravilhosa, meus irmãos. Nossa Senhora visita porque aqueles índios, os indígenas, eles precisavam se converter e mudar-se para o Deus verdadeiro e cultuar o Deus verdadeiro.
Depois você pode procurar aí na internet que você vai ver os cientistas da NASA que fizeram vários estudos a respeito dessa pintura e ali tem coisas maravilhosas. Eu não vou nem falar para você para que você possa procurar e ver. Coloca lá na internet, né, no Google ou no YouTube, a pintura de Nossa Senhora de Guadalupe, e aí vocês vão ver quantas coisas maravilhosas que ali tem para mostrar que realmente essa aparição aconteceu. O Juan Diego agora é santo, ele foi canonizado diante desta aparição. E o que é que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, e que serve para mim também? Nossa Senhora aparece para mostrar para Juan Diego que os seus irmãos precisavam cultuar o Deus verdadeiro. Nós precisamos cultuar o Deus verdadeiro. Não os deuses criados pelas mãos humanas. Então aqui, o que Deus está a nos dizer é que todo tipo de idolatria, ou seja, de culto aos deuses pagãos, devem ser jogados por terra para se adorar o Deus verdadeiro. É como aconteceu lá com Moisés, com o faraó, lá no Egito. Eles precisavam sair do Egito para prestar culto ao Deus verdadeiro. E aí qualquer religião que não seja a Igreja Católica, todos precisarão largar os seus falsos deuses para adorar o Deus verdadeiro. Essa visita de Nossa Senhora é isso que nos traz de ensinamento. E aí ela pede que seja construída uma igreja para que seja oferecido o verdadeiro sacrifício. O único sacrifício aceito por Deus, meus irmãos, é o sacrifício do próprio Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse negócio de sacrifícios aí de galinha, de cachaça e outras coisas, nada disso. Isso é para os pagãos. E os pagãos precisam oferecer o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, é a Santa Missa. Vocês entenderam o que essa aparição traz para nós na América Latina? Sabendo que os indígenas cultuavam os deuses pagãos, a evangelizadora agora, a enviada do Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem mostrar a quem se deve adorar. Todos os ídolos caem por terra diante de nosso Senhor, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus único e verdadeiro. E aonde Nossa Senhora está, Jesus está também. Que hoje, na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, nós nos voltando para aquela que é a mãe do verdadeiro e único Deus, como ela mesma disse, a sempre Virgem Maria, ela possa sempre nos indicar e nos levar a nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos devotos da Virgem Maria, porque é garantido a verdadeira adoração, porque ela nos leva ao seu Filho, porque ela trouxe o seu Filho ao mundo, e que Nossa Senhora continue a nos visitar para nos levar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.